Um olá para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Rafael Barbosa da Silva e venho apresentar aqui para vocês sobre o nosso projeto desenvolvido para a disciplina de estrutura de dados. E no nosso projeto a gente teve que fazer uma coleta de informações relacionadas à estrutura de dados do tipo fila, certo? Então, mostrando para vocês, explicando logo nesse início, o que é a estrutura de dados da fila. Então a gente tem um descritivo aqui e quero ler ele para vocês. Então, uma fila é uma sequência de elementos que permite duas operações, inserção e remoção de elementos. Essas operações geralmente são denominadas de enqueue e dequeue, ou em português, enfileirar e desenfileirar. A operação dequeue deve ao mesmo tempo remover e recuperar ou retornar o valor de um elemento que foi removido da composição. O que torna a fila uma estrutura especial é o modo como os elementos são inseridos ou removidos. Assim como numa fila de lotérica, o primeiro a entrar na fila é o primeiro a sair. Claro, se a gente não levar em consideração a existência dos fura-fila. Em teoria das filas, esse comportamento é designado de disciplina first in, first out. Então, ou em português, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Eu quero pegar para vocês um conteúdo que eu achei bem legal aqui do blog do TreinaWeb. Esse artigo foi publicado pela Ana Paula de Andrade e eu queria utilizar ele aqui como recurso para a explicação aqui para vocês de como funciona a estrutura de dados da fila. Então, quando a fila está vazia, eu tenho que saber onde é o início e o fim dela. Como no caso ela está vazia, o meu início e o meu final é vazio, né? É nulo. Então, conforme eu vou enfileirando elementos dentro dela, meu início e meu fim é a marcação dos elementos. No caso, eu enfileirei um elemento só. Então, essa aqui é uma fila com um elemento. No caso, eu tenho só essa moça aqui com o bebê no colo. E, então, o início e o final da minha fila vai ser, de fato, essa moça com o neném no colo. Mas conforme eu vou enfileirando elementos, então aqui eu tenho uma fila com 2 elementos. O meu início vai ser a moça com o neném no colo, que foi o primeiro item que foi inserido. E o final da minha fila vai ser o segundo elemento que foi inserido, que no caso é esse moço aqui, de mãos dadas com esse menino. Conforme eu vou enfileirando itens novamente, o tamanho da minha fila vai mudando e, respeitando a regra de first in, first out, o início da minha fila vai continuar sendo essa moça com o neném no colo e o final vai ser essa moça aqui com a bolsa e o celular na mão, certo? E respeitando a ordem também de chegada dos elementos, de inserção dos elementos, né? O primeiro vai ser aqui, o final vai ser aqui, então eu tenho o meu primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto e o quinto. E no processo de remoção de elementos, respeitando a ordem de first in, first out, eu tenho que o primeiro elemento a ser removido vai ser o primeiro elemento a ser inserido. E então, nesse caso aqui, é um processo de desenfileirar um elemento, né? Eu estou removendo o elemento de início da fila. E então, agora o início vai ser justamente o moço de mãos dadas com a criança. E o final vai continuar sendo essa moça aqui com a bolsa e o celular na mão. Certo? Agora mostrando as nossas construções, a gente tem aqui a construção da fila comum e a construção da fila dinâmica. Ambas vão ser importantíssimas para a nossa coleta de dados que a gente colocou nesse relatório. Então aqui a gente tem alguns códigos de inserção, de remoção e de listagem de elementos da fila comum, né, que são bem parecidos não, são idênticos às funções que a gente criou aqui no código. Né? A gente só tem algumas outras funções que a gente utilizou como apoio, que no caso é uma função para gerar um número aleatório. Então nela eu estou passando como parâmetro um número mínimo e um número máximo para ser gerado. Né? E aqui eu tenho uma função de obter dado, que no caso vai chamar essa função número aleatório e vai passar como parâmetros para ela o mínimo que eu quero, número 0, e o máximo também, que é número 100. É uma regra que a gente respeitou aqui durante o desenvolvimento do nosso projeto. Certo? E nessa função a gente usa a biblioteca math.h também em C para utilizar de métodos específicos dentro dela. No caso, esse rand aqui. A gente vai gerar um número randômico entre os parâmetros que foram passados e a gente vai retornar esse valor que foi gerado. Certo? E então a gente tem também os métodos de inserção, de remoção e de listagem, né, conforme estão aqui nesse relatório também. Então, no caso da fila comum, a gente tem só definido uma estrutura, né? Aqui no caso da fila comum, a gente tem
uma estrutura do tipo uma estrutura fila que ela carrega um vetor dentro dela, que é onde os números vão ser armazenados, certo? E no caso da fila dinâmica agora, passando para a estrutura dinâmica que a gente produziu, a gente tem uma funcionalidade diferente, né, de como ela é organizada. No caso da fila dinâmica, a gente não tem só uma estrutura do tipo fila, mas a gente também tem outra estrutura denominada nó. Então, no caso agora, a fila é um conjunto de nós, uma sequência de nós, e cada nó possui o dado dentro dele. Então, agora uma fila é uma sequência de nós. Aqui, no caso, uma fila, eu só tinha o vetor da sequência de dados que é inserida dentro dela, certo? E agora a gente também tem uma diferença entre os métodos. Então, na fila comum, a gente tem que verificar se a fila está cheia e se a fila está vazia. No caso, se a fila estiver vazia, quer dizer que eu não tenho elementos para listagem. E se a fila estiver cheia, quer dizer que eu não posso mais inserir elementos dentro dela. No caso da fila dinâmica, a gente só vai verificar se a fila estiver vazia, né? Então, respeitando a mesma regra da fila comum, se a fila estiver vazia, quer dizer que eu não tenho elementos para amostragem. No caso da fila cheia, agora como eu estou na fila dinâmica fazendo processos de alocação de memória para inserção, então eu estou utilizando aqui o método malloc, eu só preciso inserir conforme exista espaço alocado na memória. Então, o malloc já realiza isso para mim. Eu só vou poder realizar a inserção de novos elementos caso tenha espaço na memória. Se eu não conseguir inserir elementos, o malloc mesmo já não vai ser realizado e eu, na minha função de inserir elementos na fila, já vou retornar que não é mais possível inserir dados dentro dessa fila, certo? E então, executando agora também um pouco sobre como o nosso programa foi desenvolvido, eu vou executar para vocês. Né? Os códigos estão sim nesse relatório, né? Se você tiver necessidade de verificar de maneira um pouco mais clara, né? Só no caso da função de remover fila também, da fila dinâmica, como no processo de inserção eu estou alocando memória, toda vez que eu for remover um elemento da fila dinâmica, eu preciso liberar essa memória que foi alocada. Então, eu pego o nó que foi inserido dentro dessa fila, vou remover esse nó e logo depois eu vou remover o espaço que foi alocado também, certo? E aqui eu estou também respeitando a regra da fila, que é retornar o elemento que foi removido, certo? E aqui eu tenho a listagem. Então, no caso da fila dinâmica, eu só listo os nós que estão contidos dentro dela, né? E o dado que esse nó está carregando. No caso da fila comum, eu simplesmente vou listar o elemento que está no vetor dentro da estrutura da fila, certo? Então, na verdade, eu não sei se eu preciso executar o programa, até porque no relatório a gente tem as informações mais claras que a gente precisa para apontar para vocês, que são as tabelas de tempo médio de execução. Então, no caso da fila comum, a gente inseriu 1000 elementos, né? Aqui é o método de inserção de 1000 elementos, e a gente conseguiu chegar em um tempo médio de 83 clocks de execução. E no caso da fila dinâmica, a gente chegou a 77 clocks. Então, observem que que existe uma variação nos procedimentos da fila dinâmica e da fila comum. E até porque o processo de alocação, de listagem de elementos, né, de enfileirar elementos, é diferente nos dois. Então, aqui no caso eu estou especificando o espaço a ser alocado na memória para conter esse elemento, no caso da fila dinâmica, e no caso da fila comum, eu simplesmente aloco elementos conforme a necessidade da própria linguagem, certo? E aqui a gente tem uma variação, né? Então, aqui no caso de inserção de elementos, de 25.000 elementos, a gente tem um tempo médio de 2006 clocks. Aqui a gente tem 2081, né? Então, essa variação sim ocorre por conta da especificidade da alocação de elementos na memória. E isso é tudo que eu tenho a apresentar para o nosso projeto. O nosso relatório ele contém mais informações do nosso procedimento de decodificação.
e tanto os nossos códigos fonte disponibilizados também, certo? Eu vou ficando por aqui então. Agradeço pela sua atenção e um abraço.